Chegamos em uma sessão da Carta de Paulo aos Romanos que inicia uma série de aplicações do próprio Evangelho. Aquilo que foi apresentado pelo apóstolo Paulo do capítulo de número 1 até o capítulo de número 11. Agora toma tons práticos. Nessa manhã eu farei a leitura apenas dos 2 primeiros versos do capítulo de número 12. Esse é um texto conhecido de todos. Ouça com atenção a leitura. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos instrua nessa manhã. Eu suplico ao Senhor, Pai, que o Senhor use as minhas palavras para edificar o teu povo. Sobretudo, eu te peço que o Senhor desperte-nos nessa manhã, para termos, no mínimo, Senhor, uma noção do que o Senhor quer para nós, desde o momento que o Senhor nos abriu os olhos para entender o Evangelho. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu era adolescente, na verdade na pré-adolescência, eu sonhava em jogar igual ao Ronaldo Fenômeno. Eu lembro, por exemplo, de assistir os seus jogos na televisão e logo depois do jogo sair para o campo de futebol e aí tentar fazer tudo o que ele havia feito. Eu lembro de tentar imitar os seus dribles. Eu lembro de tentar imitar as suas finalizações. Eu imitava, na verdade, até mesmo a sua comemoração. E, de fato, assistindo todos esses jogos e, sem dúvida, tentando imitá-lo, eu cresci um pouco e fiquei mais habilidoso em algumas áreas. Eu poderia dizer que tive até mesmo uma pequena melhora enquanto tentava imitá-lo. No entanto, imitá-lo não me fez ser o que eu tanto desejava ser, um atacante de futebol, um jogador profissional. Olha, eu acho que nessa manhã aqui, talvez tirando algumas crianças, não haja interesse da maioria de vocês em se tornar um jogador de futebol ou uma preocupação em imitar algum dos nossos jogadores atuais. Mas se você é um cristão de verdade, você tem um desejo enorme de se parecer com Cristo. Se você é um cristão de verdade, você tem um desejo enorme de ser igual a Ele. Você olha para os evangelhos e você lê os evangelhos e você vê o seu amor em movimento, a sua misericórdia em movimento, a sua compaixão em movimento. O seu amor pelas coisas do Senhor em movimento, o seu amor pelo reino do Senhor em movimento, e você deseja ter essas coisas na sua própria vida. Mas você sabe que imitá-lo não é o suficiente. Então você não precisa apenas de alguém que seja um exemplo para você.
Você, na verdade, precisa de alguém que consiga mudar você. Na verdade, você precisa de alguém que faça por você aquilo que você não consegue fazer. E a boa nova do Evangelho é exatamente que Cristo não é apenas um exemplo a ser imitado. Cristo, na verdade, é o nosso poderoso Salvador. Então, quando nós lemos as páginas do Evangelho e nós nos deparamos com ele em movimento, precisamos compreender que o poder que vem da cruz pode nos tornar igual a ele, parecidos com ele. Essa é a boa nova do Evangelho. Quando Deus resolveu criar o seu plano salvífico, ele já tinha em mente a restauração da imagem dele mesmo em nós, através da ação poderosa do seu Filho. Então, faz parte do plano do Senhor, não apenas olharmos para Cristo, a fim de nos identificarmos com as suas atitudes, mas faz parte do plano do Senhor nos fazer pequenos Cristos. No capítulo de número 8, o apóstolo Paulo deixou isso bem claro, quando ele disse que o Senhor nos predestinou, nos chamou para nos fazer conforme a imagem do seu Filho. E depois de ter apresentado todo esse aspecto doutrinário do Evangelho de Cristo Jesus, agora o apóstolo Paulo nos convida a olharmos para a formação da imagem de Cristo em nós, através do poder do Evangelho. Os próximos capítulos é sobre essa transformação planejada pelo Senhor para as nossas vidas. Então, se nessa manhã você veio aqui buscando não apenas adorar e engrandecer ao Senhor, mas também buscar elementos para a transformação da sua vida, então você vai começar exatamente na direção certa. Capítulo de número 12, em diante da carta de Paulo aos Romanos, é uma descrição dessa transformação. E os primeiros versos do capítulo de número 12 é um chamado emocionante, é um apelo profundo para que você agora abrace essa boa nova do Evangelho na sua vida. O apóstolo Paulo começa dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, que vocês agora apresentem diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz: e este é o culto racional. Esse é o culto racional de vocês. O tema dessa manhã então é esse: uma vida totalmente transformada. É isso que veremos no restante de Romanos. E veremos isso em duas partes. No versículo de número 1, olharemos para a profundidade dessa transformação. No versículo de número 2, olharemos para a dinâmica dessa transformação. Eu gostaria muito de poder chamar a sua atenção para essas duas coisas. Vamos então à primeira: a profundidade da transformação do Evangelho. Sabe, meus irmãos, um dos maus entendidos que mais se faz presente no meio evangélico é a ideia de que o cristianismo se resume simplesmente à moralidade. Como se a principal missão do Evangelho fosse tornar você uma pessoa melhor. E é verdade que quando você se aproxima das coisas do Senhor, você aprende e consegue ver a vida de outra maneira, e isso te torna uma pessoa melhor. Mas o apóstolo Paulo já deixa claro no início dessa sessão que o propósito do Senhor não é apenas
dar uma repaginada superficial na sua pessoa e no seu ser. O plano do Evangelho é uma transformação profunda em sua vida, de dentro para fora. Não tem a ver simplesmente em te deixar melhor do que você era quando você aqui chegou. Não. Tem a ver com transformar profundamente a sua vida. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala dessa realidade dizendo: mera melhora não é redenção. Embora a redenção sempre melhore as pessoas, mesmo aqui e agora, e no fim chegue a aperfeiçoá-las em um grau que ainda não conseguimos imaginar. E ele então agora acrescenta: Deus se fez homem para que as criaturas se tornassem filhos, não simplesmente para conduzir homens melhores do que o tipo antigo, mas para produzir um novo tipo de homem. O Evangelho está produzindo uma nova humanidade. Então não tem a ver apenas com uma repaginada de quem você é. Não tem a ver apenas com o fato de te tornar um marido melhor, através de alguns princípios morais que vão ajudar você na condução da sua família. Não tem a ver com simplesmente tornar você uma mulher melhor, uma esposa melhor. Pais que educam melhores os seus filhos. Não. A questão é muito mais profunda do que você imagina. Tem a ver com uma transformação radical do seu ser, da sua vida. Tem a ver com uma mudança completa da sua maneira de pensar e de viver. E o apóstolo Paulo então agora coloca essa realidade em termos paradoxais. Porque ele diz dessa nova vida transformada como sendo sacrifício vivo. Ora, sacrifício implica em morte. A essência do sacrifício é a morte. Então é meio que paradoxal você dizer: apresente você mesmo como um sacrifício vivo. Seu sacrifício é morto, Paulo. Mas porque essa é a maneira que Paulo achou de resumir, sintetizar o Evangelho em 2 palavras. Ora, o que é o Evangelho senão um chamado para que você morra para você mesmo e para que você viva para Deus. Então, de fato, é um sacrifício vivo. De um lado, é a morte para os seus desejos, é a morte para a sua própria carne. Por outro lado, é a nova vida que ressurge pelo poder do Santo Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo diz que o chamado do Evangelho é para essa transformação e não simplesmente uma repaginada geral de quem você é. Uma melhora no seu moralismo, na sua moral. Uma melhora no seu comportamento. Antes você se comportava mal, agora você se comporta um pouco melhor. Não. Se você resume o Evangelho e o poder transformador do Evangelho a isso, você não compreendeu qual é o plano de Deus para a sua vida quanto discípulo do Senhor. John Stott observou muito bem que os versículos 1 e 2 do capítulo 12, eles estão colocado como uma contradição daquilo que o apóstolo Paulo disse nos capítulos 1 e 3. Nos capítulos de número 1 e 3, o apóstolo Paulo faz uma descrição da nossa vida caída. Quando chega no capítulo de número 3, ele citando vários textos do Antigo Testamento, ele mostra como o pecado afetou todo o nosso ser, no mais profundo do nosso ser.
E aí ele descreve agora o nosso próprio corpo sendo usado para o pecado. E ele descreve as nossas línguas praticando o engano. Ele fala dos nossos lábios espalhando veneno. Ele fala das nossas bocas cheias de maldição e amargura. Ele fala dos nossos pés como sendo rápidos para derramar sangue. Ele fala dos nossos olhos desviando-se do Senhor. Agora ele parece inverter todas essas coisas. E ele diz agora, diante da misericórdia do Senhor, diante da mensagem salvadora do Senhor, eu rogo a vocês que apresentem agora a vocês mesmos, os corpos de vocês, como sacrifício vivo, porque você saiu da morte para a vida, como sacrifício santo, porque agora você é consagrado a Deus, como sacrifício agradável, porque esse é o culto que o Senhor requer de cada um de nós. O apóstolo Paulo chama isso de culto racional, não porque ele faz sentido para nós, ou ele partiu da nossa racionalidade. Na verdade, esse culto é racional, porque é a lógica do Evangelho. É um culto razoável. Diante de tudo que Cristo fez por nós, se entregando na cruz em nosso lugar, Deus poderia nos destruir, mas Ele decidiu nos poupar. Deus poderia nos entregar a nós mesmos. Deus poderia nos deixar viver e usar os nossos corpos para os nossos próprios desejos. Deus poderia fazer o que Ele fez com tantos outros, como Paulo descreveu em Romanos capítulo de número 1. Mas Ele diz, a graça visitou vocês, a misericórdia alcançou vocês. Então agora eu vou fazer um pedido a vocês, que é no mínimo razoável. Eu rogo a vocês, que agora vocês ofereçam tudo que vocês são e têm ao Senhor. Esse pedido é feito também em vários momentos do livro de Apocalipse. E uma das coisas mais impressionantes é que sempre João lembra que Cristo é digno de receber. Ele é digno de receber. Ele é digno de receber. Paulo não está pedindo algo que seja de outro mundo. Ele diz, é razoável que eu peça isso a vocês. É razoável que eu peça isso a vocês. A totalidade do seu ser, servindo a Deus na totalidade da sua vida. É razoável que o Evangelho te convoque a isso. Sabe, meus irmãos, Jonathan Edwards, o grande pregador da Nova Inglaterra no século de número 18, quando ele ainda tinha 20 anos, ele, em um momento de estudo da palavra, ele decidiu consagrar ao Senhor todo o seu ser. E aí então ele escreve no seu diário, no dia 12 de janeiro de 1723, o seguinte: eu estive diante de Deus e dei a mim mesmo tudo o que sou e tenho a Deus, de modo que não sou em nenhum aspecto mais meu. Não consigo desafiar de maneira alguma este entendimento, esta vontade, estes afetos que residem em mim. Nem tenho eu qualquer direito a este corpo, ou a qualquer um destes membros, nenhum direito a esta língua, a estas mãos, nem estes pés, nenhum direito a estes sentidos, a estes olhos, a estes ouvidos, a este olfato ou ao paladar. Eu me entreguei e não tive nada, e não retive nada como meu. Ainda nesse mesmo momento, ele pregou um sermão que o título era Dedicação Total a Deus.
E aí, nesse sermão, ele postulou que oferecer a nós mesmos a Deus, diz ele, é o maior de todos os deveres de um cristão. É razoável fazer isso. Quando Paulo te faz olhar em retrospectiva, para o capítulo 1 a 11 de Romanos, diante de tudo que Cristo fez por você, é razoável que Ele então agora te chame para viver a totalidade do seu ser, servindo a Deus na totalidade da sua vida. Sabe, meus irmãos, essa resposta razoável do Evangelho, vista na vida de tantos irmãos, nos ajuda a entender e até mesmo admitir que a nossa resposta às misericórdias de Deus muitas vezes é medíocre. Quando eu me faço valer dessa palavra medíocre, eu quero dizer algo que está sempre na média. E se você fizer uma análise mais profunda, você vai perceber que essa palavra medíocre pode ser até mesmo um elogio, porque ainda é média. Ainda é média. Porque quando eu me vejo lendo biografias de homens do passado, quando eu me deparo com a maneira como viviam os nossos irmãos puritanos do passado, quando eu me deparo com a maneira como eles pensavam a vida cristã, olha, a conclusão que eu chego é que eu sou um medíocre. E sabe, meus irmãos, vivendo em um país como o nosso, onde o Evangelho é levado da maneira como é levado, é fácil a gente achar que a gente está acima da média. Porque o nosso ponto de comparação é sempre com quem está embaixo. Aí a gente olha para a realidade das outras igrejas, olha para a realidade de outros irmãos, e a gente diz, não, a gente está surfando aí na onda. Por isso eu queria fazer um desafio a você. Entre as suas leituras que você vai planejar para o ano que vem, coloque biografias de missionários, dos puritanos. Leia o diário de David Brainerd. E você vai ver o quanto você está na média, e isso é um elogio. O quanto você é medíocre. Quando o assunto é a resposta da sua vida para as misericórdias do Senhor. Porque se você for sincero e alguém te perguntar, você é comprometido com a palavra? Você vai dizer, pastor, mais ou menos. Essa é uma outra maneira de dizer medíocre. Se alguém perguntar, você é fervoroso na oração? Você vai dizer, mais ou menos. Bem, essa é uma outra maneira de dizer média, medíocre. Se alguém perguntar para você, então, você está comprometido com a transformação que o Evangelho tem para aqueles que são de Cristo? Você dizer, pastor, tem umas coisinhas aqui que precisam mudar, não é? Eu sei, essa é uma outra maneira de dizer, você é medíocre. O chamado que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos, não é para uma repaginada da sua vida. É para uma transformação profunda de todo o seu ser. Algo radical no sentido de, no mais fundo da raiz do seu ser, do seu coração. É esse o chamado. É esse o apelo. Por isso leve a sério tudo que ele vai dizer e tudo que ele vai apresentar a você em termos de como você se importa em relação a Deus, às pessoas e ao mundo nos próximos capítulos.
Mas talvez você agora tenha sido despertado, ou já tenha chegado aqui com o seu coração despertado para se dedicar mais ao Senhor, para ter uma vida de mais piedade, de mais dedicação. Você quer de fato amar a Cristo? Você quer de fato servir ao Senhor? Então a pergunta é, sim, mas como eu faço isso? Então, o versículo de número 2, ele explica, aprofunda aquilo que o apóstolo Paulo apresentou no versículo de número 1. Essa profundidade da transformação agora é apresentada por meio da dinâmica dessa transformação. E essa transformação produzida pelo Evangelho, ela se dá através de você evitar o padrão do mundo, isto é, pensar e se comportar dessa maneira, e esse é o lado negativo. E por outro lado, agora você se alinhar aos valores do mundo que está por vir, mas que já estão presentes através do Evangelho de Cristo. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é colocando duas eras, duas realidades, uma paralela à outra. A realidade desse mundo caído no qual nós estamos inseridos, e a realidade desse novo mundo que já raiou com a vinda de Cristo. São duas eras que correm paralelamente. E se você é um cristão, você está inserido nessas duas eras. Você já desfruta dessa realidade por vir, você já desfruta dessa nova vida, ao mesmo tempo que você ainda está inserido nesse mundo. E a dinâmica então da transformação passa por você não se amoldar a essa velha era que se faz presente, ao mesmo tempo que você transforma a sua mente para essa nova era que já raiou. Bem, então vamos ver as duas coisas. E aqui a minha tristeza é que não se pode pregar três horas em um versículo. Eu espero vocês no céu para a gente poder fazer isso juntos. O versículo 2 começa dizendo: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essas palavras, padrão deste mundo, são virtualmente sinônimas de espírito da época. Vocês ouvem falar esse termo várias vezes, eu já o usei aqui várias vezes, mas nem sempre a gente explica. Então, talvez aqui seja uma boa hora de dizer o que é um espírito da época e, sobretudo, como que ele se desenvolve e afeta a nós. Ok? O que é o espírito da época, como ele se desenvolve e como ele afeta você. Aqui eu poderia me valer de várias aplicações para mostrar como ele afeta você. É uma pena que eu só tenho um pouco tempo. E deixa eu ir porque está acabando. Espírito da época é quando uma visão de mundo, uma percepção da vida, deixa de ser regional e toma contornos macrocultural. Quando isso acontece, o espírito da época se estabeleceu. Ok? No entanto, como que esse espírito da época nasce? É aqui que você precisa entender muito bem isso. Porque tem mais a ver com você do que você imagina. E isso não é apenas a questão de teologia filosófica. É questão de teologia prática. Eu vou tentar mostrar isso. Como disse o nosso irmão João Calvino, o coração é uma fábrica de ídolos. Ok? Só que não existe mais apenas Adão e Eva. Adão e Eva não são mais os únicos que inclinaram o seu coração para as coisas criadas e deixaram de lado o Criador.
adorando coisas criadas mais do que o próprio Criador. Estima-se que no próximo mês o mundo chegue a 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas que, à semelhança de você, compartilha da idolatria do coração. Você é egoísta. Você acha que você é o único do mundo? Que nada. Tem gente egoísta espalhada por toda a face da terra. Você é amante do prazer. Você acha que você é o único amante do prazer do mundo? Que nada. Tem amante do prazer espalhado por toda a face da terra. Então, a idolatria do coração individual é socialmente compartilhada por um número grande de pessoas. Ok? Bem, deixa eu tentar dar um exemplo para que isso fique mais claro. O ideal, por exemplo, de bem-estar econômico, com vista na busca pelo prazer, é um ídolo individual de muitas pessoas. Muitas, mas muitas pessoas. Bem, essa idolatria individual, ela é compartilhada de maneira muito grande. E o que ela gera? Ela gera uma tendência socialmente compartilhada. Essa tendência socialmente compartilhada vira então uma percepção da vida, uma maneira de enxergar a vida, de se relacionar com Deus, com o próximo e com o mundo à sua volta. Nesse caso específico, o hedonismo consumista. Então perceba que o coração das pessoas fornece o substrato, isto é, os desejos do coração. A sociedade, por sua vez, molda esse desejo, agrupa a multidão de idólatras, e isso cria então o quê? Isso cria uma percepção da vida. Isso cria uma cosmovisão. Então, cosmovisão, no final das contas, nada mais é do que idolatria socialmente compartilhada. Quando isso ganha contornos macroculturais, então nós temos aqui o espírito da época. O espírito da época, então, ele simplesmente potencializa e dá forma à idolatria já existente no coração. E o que acontece? Uma retroalimentação. Você deseja coisas, o mundo percebe os seus desejos, dá exatamente o que você quer. Você consome. Você deseja mais coisas, o mundo mais uma vez dá o que você quer, você consome, e nessa retroalimentação, uma percepção de mundo vai sendo formada e um espírito da época passa a existir. Bem, como que isso se dá na prática? Eu vou caminhar só com um exemplo, eu gostaria de dar muitos, mas vou caminhar só com um exemplo. Porque essa é a hora que entra, então, personagens importantes aqui, que são os formadores de cultura. Bem, quem são os formadores de cultura? Formadores de cultura são aquelas pessoas que conseguem ter boas percepções. Eles conseguem captar os sinais do que o coração idólatra exige. Meus irmãos, você acha que é só pastor que é treinado para ver idolatria do coração? Não, pastor é treinado para ver idolatria do coração para combater a luz do evangelho. Mas esses produtores de cultura, eles são tão treinados quanto os pastores e talvez mais treinados pela sua impiedade para perceber e ler esses sinais, só que para dar exatamente o que a pessoa quer. Então os formadores de cultura são aqueles que pegam esses sinais, captam esses sinais e criam agora culturas, pensamentos, produtos, tudo que você imaginar que vai não ao encontro da idolatria do coração, como faz o aconselhamento bíblico, mas não de encontro, mas ao encontro, tá? Ao encontro. Bem, deixa eu mostrar, por exemplo, como que isso se dá de maneira muito prática. Hedonismo, consumismo, isto é, o desejo de o bem-estar econômico visando a busca pelo prazer. Bem, como que isso chega até nós? Por exemplo,
O marketing, por exemplo, reflete esse espírito da época através das propagandas, usando conceitos como: você merece uma hoje. Lembra da propaganda da Brahma? Coca-Cola, abra a felicidade. É para você, é do seu jeito. Pão de açúcar. McLanche feliz. Você consegue perceber que deixou de ter uma atitude, o marketing deixou de ter uma atitude para resolver necessidades, e no lugar agora assumiu uma produtora que visa atingir o desejo por felicidade? Se você olhar as propagandas, você vai ver que tudo, não tem a ver mais com a descrição do produto. Tem a ver com o como você se sente em ter o produto. Porque no final das contas, o alvo é o seu bem-estar, a sua felicidade. E Paulo está dizendo, o espírito dessa época produz exatamente essas coisas, contrárias ao Evangelho. E Paulo está dizendo, a primeira coisa que você precisa fazer então é não se amoldar, ou seja, não pensar, não raciocinar, não considerar e assim viver à luz dessas realidades. Agora aqui, permita-me te surpreender, porque você deve estar falando assim, agora o pastor vai caminhar para o consumismo. Fala mesmo, pastor, o marido está falando, né? Para a mulher que tem dificuldade com dinheiro. Fala, pastor, diz aí, aprofunda isso. Eu quero mostrar para você que isso não tem a ver apenas com a sua economia doméstica e a maneira como você gasta o dinheiro. Eu quero mostrar para você como isso permeia tudo. Então, deixe-me mostrar como essa mentalidade de consumo afeta não apenas a sua vida financeira, mas afeta outros aspectos da sua vida. E como na nossa igreja há uma preocupação do conselho muito grande com discipulado e relacionamento, eu quero então me ater a isso. Bem, há uma grande diferença entre se relacionar com uma pessoa baseado no Evangelho e se relacionar com uma pessoa baseado em uma mentalidade de consumo. Há uma diferença enorme, enorme, enorme. Mas muitas pessoas que foram tocadas pelo espírito da nossa época, do hedonismo consumista, elas se relacionam com outras pessoas, onde tudo tem a ver com obter algo. O relacionamento, ele tem uma forma de investimento. Investimento. É sempre uma tentativa de oferecer a fim de ganhar. É como se fosse, de fato, a compra de um produto. De fato, toma lá, dá cá. Agora, se você for olhar em um relacionamento baseado no Evangelho, não é isso que o Senhor apresenta. O relacionamento baseado no Evangelho tem a ver com uma doação total de você mesmo. A pessoa com quem você se casou, as pessoas da sua própria família e as pessoas da própria igreja. Mas isso pode contaminar a gente mais do que a gente imagina. Então, não é incomum, mesmo no meio evangélico, pessoas buscarem outra pessoa para casar, porque elas querem ser o quê? Felizes. Elas querem bem-estar emocional, felicidade. Mas e se essa pessoa, depois de 2 anos, já não estiver mais trazendo essa felicidade que ela tanto esperava? Ela se separa. E vai buscar outra pessoa que possa produzir felicidade, porque ela consome felicidade. E se depois de 2 anos o mesmo acontecer, ela se separa. E depois é um outro casamento, e depois outro, e depois outro, e depois outro. E se você imaginava que só tinha só série de filmes e de futebol e de sermões, tem série de casamento também. E quando nós olhamos então para os nossos relacionamentos interpessoais,
A mentalidade de consumo também afeta. Porque nós nos relacionamos com a pessoa, veja, é o consumo, é o bem-estar. Então nós nos relacionamos com quem? Com quem nós temos afinidades. Bem, é errado se relacionar com pessoas tendo a afinidade em mente? Não. Até o nosso próprio Senhor Jesus Cristo se relacionava com pessoas que ele tinha afinidade. Havia um grupo de 12, dos 12 um grupo ainda menor. Mas você não vê o seu relacionamento sendo baseado apenas em afinidade. Na verdade, ele foi conhecido como aquele que sentava e que comia com pessoas com quem ninguém mais tinha afinidade. Sabe por quê? Porque o relacionamento de Cristo para com o próximo era baseado em oferecer graça antes do que receber qualquer coisa. O relacionamento baseado no Evangelho tem a ver com oferecer graça antes do que qualquer outra coisa. É por isso que um relacionamento baseado somente em afinidade não é o que o Evangelho propõe. Então podia dizer a você que se você, em sua casa, recebe apenas pessoas semelhantes a você, é porque no fundo o relacionamento tem a ver com bem-estar pessoal, mais do que o bom serviço no corpo de Cristo. Tem mais a ver com algo que você ganha do que com graça que você oferece. Aí você pode pensar assim, mas tem mais implicações, pastor? Tem. Tem. Uma mentalidade de consumo, gente, hoje é o que define a maneira de uma pessoa escolher, por exemplo, a igreja. É normal você ouvir pessoas que se aproximam de uma igreja e elas dizem assim, olha, eu escolhi essa igreja porque eu gostei da música. Olha, eu gostei da pregação. Olha, as aulas de escola dominical são fantásticas. E o departamento infantil que essa igreja tem? Que coisa boa, que organização. Eu gostei dessa igreja porque ela tem um ótimo tempo de comunhão. Mas você consegue perceber que as pessoas estão se aproximando da igreja com mentalidade de consumo, porque elas não estão pensando no que elas podem oferecer à igreja, mas sim no que a igreja tem para oferecer a elas. Lá eu sou dizimista, é 10%, mas vale apenas 10%, viu? O tanto de coisa que aquele povo faz, custo-benefício, irmãos, já fui em uns lugares que a gente dava 10%, mas não tinha muita coisa, né? Consegue perceber que o que deveria estar na mente da pessoa é o seguinte, olha, eu estive aqui nessa igreja, pastor, tenho acompanhado o que vocês estão fazendo, e vejo que, mesmo com as imperfeições que tem em toda a igreja, aqui vocês pregam o Evangelho. Vocês se esforçam em pregar o Evangelho. E porque vocês se esforçam em pregar o Evangelho, eu consigo compreender melhor o Evangelho. E porque eu consigo compreender melhor o Evangelho, eu consigo ser um discípulo melhor de Cristo. E porque eu consigo ser um discípulo melhor de Cristo, eu consigo fazer, pastor, o que Cristo me chamou a fazer. Servir a sua igreja. Eu quero ficar aqui por isso, pastor. Porque eu quero servir melhor a igreja de Cristo. E aqui eu tenho ferramentas para isso. Qual foi a última vez que você ouviu alguém falar isso? Percebe que a mentalidade de consumo vai adentrando e influencia a maneira como nós nos relacionamos com Deus, porque nós sempre usamos de barganha, com o nosso próximo, porque a gente sempre quer ganhar algum tipo de vantagem, e até mesmo com as coisas do Senhor. E você aí pensando que mundanismo tem a ver com beber, fumar, ir para o teatro e torcer para o Corinthians. Meus irmãos, mundanismo tem muito mais a ver com pensar em uma mentalidade que não é do Evangelho, e ser guiado por essa mentalidade que não é do Evangelho. E deixe-me dizer a você, isso está mais presente em você do que você imagina.
Olha, eu gostaria de ter 3 horas aqui para dar vários exemplos de como nós temos um pensamento mudando sobre várias coisas da vida da igreja. Mas como a pregação sempre restringiu o evangelho à moralidade, aí a gente tem uma certa moralidade, um único casamento, pai das crianças, trabalhador. Aí a gente diz, não, pastor, estou mais do que acima da média. Mas você pensa como um mundo e você age como um mundo em vários momentos da sua vida. E aqui Paulo está dizendo, é nesse nível aqui que você deve deixar de pensar. Então, se você for olhar, é um contraponto ao capítulo de número 1, sobretudo versículo de número 28. Lá o apóstolo Paulo disse que as pessoas, porque desprezaram o conhecimento de Deus, foram entregues a uma mentalidade inútil. Essa mentalidade inútil conduziu para uma adoração idólatra. Essa adoração idólatra os conduziu para usar o corpo para aquilo que não agradava ao Senhor. E aí, depois de expor o evangelho, Paulo agora vira e diz assim, vamos então agora dizer, gente, qual é o novo caminho? Bem, se lá, no capítulo de número 1, Paulo diz, se lá você então suprimir a verdade de Deus, colocando-se debaixo da sua ira, agora aqui, você vive debaixo da misericórdia de Deus e não da ira de Deus. Se lá você se recusava a glorificar a Deus, agora aqui Deus te chama para uma rendição total de tudo que você é e de tudo que você tem. Se lá você se entregava aos desejos do seu corpo, alimentando-os profundamente, agora você se entrega por inteiro como uma oferta santa, viva e agradável a Deus. Se lá você prestava adoração de maneira totalmente tola, agora você apresenta uma adoração que é racional, que é razoável à luz de todo o evangelho. Se lá você tinha uma mente totalmente reprovada, agora, diz Paulo, você tem uma mente renovada. Se lá você rejeitava a vontade de Deus, agora você se coloca debaixo da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. E ele diz, é isso e nada menos do que isso que o evangelho te chama agora a fazer. Diz para mim, você ainda continua pensando que você está na média? Medíocre é um elogio a você e a mim. Não estou fora desse bolo, não. Porque é exatamente isso que agora o evangelho está propondo, irmãos. Não é uma repaginada moral, comportamental do seu ser, é uma transformação profunda de tudo que você é. Olha, foi o evangelicalismo que resumiu o evangelho à moralidade. Como se fosse, faça isso, não faça aquilo. Venha para cá, não vá para lá. É mais do que isso. É muito mais do que isso. Então Paulo está dizendo, agora você pensa de uma maneira diferente. Como isso se dá? Então, em vez de guiar os seus relacionamentos de uma mentalidade de consumo hedonista, sua mente renovada agora começa a pensar em você mesmo como sendo um membro baseado na aliança, no evangelho. No seu casamento, você se entrega totalmente e plenamente ao seu cônjuge, porque você não está apenas preocupado em receber, mas em oferecer graça. No seu relacionamento com a sua família, você se entrega para servir sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos, porque você não está querendo receber, você quer oferecer graça. No corpo de Cristo, você pensa na igreja não como um lugar que você vem todo domingo para consumir uma boa pregação, uma boa música. Não, mas para um lugar onde você vem para aprender e agora como comunidade servir. E Paulo diz, isso significa então, em apenas um aspecto da vida, não se amoldar ao mundo e renovar a sua mente. Eu falei apenas de uma faceta do espírito da nossa época. Hedonismo consumista. Você sabe quantas vertentes tem uma cosmovisão secular?
inúmeras. Já deu para saber o trabalho que você tem pela frente, né? Já deu para saber o quanto você tem que se dedicar então mais ao estudo, à percepção do mundo, à oração, à leitura da palavra, à consagração. Porque isso é apenas uma facetinha desse tamanho de uma cosmovisão secular. Imagina o que é o todo, que chega a você por meio da mídia, dos livros, das propagandas. Imagina então. Então, para encerrar, no final das contas, o apelo do apóstolo Paulo é um só. É esse. Seja consistente com o evangelho, porque você está nesse mundo, mas você já é de outro mundo. Eu rogo a vocês que vocês agora vivam à luz da nova realidade, não se amodando, sendo renovado. Agora eu concluo, irmãos, trazendo de volta aqui algo que propositalmente eu deixei passar desapercebido. E eu deixei para o final porque eu queria que você saísse nessa manhã com isso em mente. Porque é o seguinte, você pode olhar tudo isso e dizer assim, pastor, o senhor disse tudo que é verdade. A gente tem que sair para a nossa casa agora tendo essa mensagem em mente. Só que você pode trilhar o caminho errado da transformação. Sabe por quê? Porque o nosso coração caído e a vida nessa era afeta tanto a nós, que afeta o mais profundo do nosso ser, o coração. E o coração, por sua vez, os motivos para tudo, inclusive para a mudança. Então eu quero terminar falando da motivação para essa transformação bíblica. E se você prestou atenção, o apóstolo Paulo não disse, ora, eu apelo a vocês, pelo sentimento de culpa que há dentro de vocês por não obedecer a Deus, que vocês apresentem os corpos de vocês como sacrifício santo e agradável ao Senhor. Não. Paulo também não apelou para a recompensa que você vai deixar na mesa se você não trilhar esse caminho. E ele não disse, eu apelo a vocês, pelas bênçãos do Senhor que vocês vão receber, se vocês apresentarem os corpos de vocês de maneira santa e agradável a Deus. A nossa mente caída costuma a raciocinar exatamente contrário à lógica do Evangelho. Porque a lógica do Evangelho é, por causa da misericórdia, mudança de vida. Mas a lógica do seu coração é, eu vou ter mudança de vida para alcançar misericórdia. Eu vou ter mudança de vida para alcançar o favor de Deus. Então, meus irmãos, é por isso que Paulo diz, rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, eu rogo a vocês, pelo que Deus fez por vocês em Cristo Jesus, eu rogo a vocês, pela pessoa e obra de Cristo Jesus, que vocês então agora apresentem os corpos de vocês como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. A motivação para a transformação bíblica é a vívida lembrança e o profundo senso de gratidão para a pessoa de Cristo. Essa é a mola propulsora que te conduz agora à mudança de vida. E quer saber o melhor? É que esse ainda é um estágio abaixo. Porque a gratidão ainda tem a ver com o que Cristo fez por você. Um estágio ainda mais acima é você buscar tudo isso pelo que Cristo é.
simplesmente pelo que Ele é. Eu não tenho medo, porque Ele já me salvou. Eu não estou preocupado com o que Ele pode fazer se eu obedecer, me dando mais. Mas porque eu o amo. E sabe por que isso é importante, irmãos? Porque eu digo a vocês que se Cristo não te motivar a mudança de vida, bem, então nada mais fará. Vamos orar? Ó Senhor Deus, nós estamos constrangidos diante do Senhor. Quando olhamos em retrospectiva tudo que aprendemos nessa série, e como a Tua misericórdia foi manifestada nas nossas vidas. E quando comparamos aquilo que o Senhor fez por nós na cruz, e olhamos pela maneira relaxadamente como nós nos relacionamos contigo, com a Tua igreja e com o Teu reino, nós nos constrangemos, Senhor. Por isso, Senhor, nós queremos Te pedir perdão. Perdão pela maneira como continuamos alimentando os ídolos do nosso coração. Perdão, Senhor, por como estamos abraçando o espírito da nossa época. Perdão porque desprezamos o Teu Filho, o nosso tesouro bendito. Continuamos achando, tanto tempo depois daquilo que aconteceu no Jardim do Éden, que ainda é melhor viver longe do Senhor, que a vida faz mais sentido longe de Ti. Nos perdoa, Senhor. E desperta-nos para uma consagração total, Senhor, de tudo que somos e temos ao Senhor. Não há nada de mais precioso nessa vida, Senhor, a não ser o Teu Filho. E aprove o Senhor nos dar, e aprove ao Senhor nos fazer parecido com Ele. Continua essa obra em nós, Senhor, apesar de nós. Nós Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé. Nós vamos encerrar o nosso culto nessa manhã. Respondendo a essa mensagem do Senhor. Entregando ao Senhor, que é digno de receber tudo que temos e somos. É razoável fazer isso. Essa é a lógica do Evangelho. Esse é o seu culto racional. É o culto da vida. É o culto do nosso ser. O Senhor se agrada quando nós nos dedicamos a Ele com tudo que temos e somos. Não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez, mas sobretudo pelo que Ele é. Vamos cantar.